Deus naquele lugar. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você que Deus tem martelado no meu coração e está lá em Salmos 24. Se vocês podem abrir comigo, por favor. Salmos 24, versículo 3. O famoso Salmo de Davi. Fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Não sei quantos aqui moram em apartamento. Eu morei quase a minha vida inteira aqui em São Paulo, em apartamento, obviamente, né? E teve uma época da minha vida que eu morei no 27º andar. E realmente é muito alto. Minha família morou mais tempo lá, eu morei poucos meses, mas 27º andar. Agora imaginem se vocês moram no 27º andar. Voltaram do RG uma quinta-feira à noite, voltaram do RG um dia inteiro de trabalho, cansados. Chegam no seu apartamento, aí na frente do prédio, e se dão conta de alguma coisa. Que não tem energia no prédio. E você tem que subir 27 andares de escada. Quantos aqui já passaram por isso? Chegar e não ter energia no prédio. 27 andares de escada. E aconteceu isso uma vez com meus pais, eles tiveram que subir os 27 andares. Agora imagina, você está cansado, sem luz, mas você tem que dormir, você tem que chegar na tua casa, então obviamente você vai subir os 27 andares de escada. Você chega lá em cima, entra na tua casa, você lembra que você esqueceu o celular no carro. O que você faria? Quantos aqui sinceramente voltariam para pegar o celular? Não tem problema. Quantos não voltariam? Levanta a sua mão. Vou descansar, amanhã eu pego o celular, já vejo o que aconteceu com a vida. Mas realmente é algo tentador, na verdade, pensar: não, pode ser que eu realmente necessite voltar e pegar meu celular. E desculpa se sai algum espanhol de vez em quando, tá? Mas eu preciso, não, alguns pensam, não, eu realmente preciso voltar meu celular. E realmente esse versículo aqui, de Salmos 24, está falando de uma montanha. E uma montanha que talvez é difícil de subir. E eu reconheço que é uma montanha difícil de subir. Para muitos aqui ainda estamos subindo a montanha. Outros aqui já estivemos em cima na montanha. Mas agora não estamos. Outros estamos na montanha, mas não por muito tempo. Mas o mais interessante desse versículo é que ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E algo que eu nunca tinha prestado atenção é esse verbo estar. Quem estará no seu santo lugar? Na origem do hebreu dessa palavra é algo muito mais profundo que só estar em um lugar. Essa palavra no original ela fala sobre estabelecer algo nesse lugar. Ela fala sobre permanecer, sobre criar fundamentos nesse lugar, sobre fortalecer-se nesse lugar. Então quando a gente lê esse versículo, quem subirá ao monte santo do Senhor é a primeira parte. Mas quem permanecerá no santo lugar? E eu diria que essa pode ser a parte mais desafiadora. Quem permanecerá? Quem se estabelecerá nesse lugar? E eu orava por esse tempo, e o Senhor ministrava no meu coração que muita gente, talvez, ha podido subir algumas vezes no monte, mas não conseguiu permanecer no santo lugar. Ou muitas vezes você estabelece metas na sua vida, no teu relacionamento com Deus, e você consegue chegar até certo ponto, mas você não consegue permanecer. E hoje o que a gente vai falar aqui essa manhã é sobre permanecer no santo lugar.
É subir esse prédio de 27 andares e permanecer. E vocês vão entender porque eu vou voltar nesse tema do celular. Muitas vezes a gente consegue subir no monte, mas por que a gente não consegue permanecer? Por que eu não consigo permanecer? Por que você não consegue permanecer? Por que eu não consigo ser constante? Por que você não consegue ser constante? A gente está perto de Deus, mas a gente acaba indo para trás. E aqui é muito claro, o salmista Davi vai dizer alguns conselhos de como permanecer no monte, de como estabelecer no monte. E o primeiro conselho está lá no versículo 4. Fala assim: aquele que... Quem pode completar? Aquele que é limpo de mãos. Então, o primeiro ponto para permanecer no santo lugar, no monte do Senhor, na presença de Deus, é aquele que é limpo de mãos. E ser limpo de mãos fala sobre as nossas ações. Fala sobre as tuas ações, sobre as tuas atitudes, sobre ser santo em tudo que você faz, sobre ser parecido com Cristo em tudo que você faz. Se você quer permanecer nesse monte e avançar na tua vida cristã, avançar na tua vida familiar, avançar em tudo que você faz, você tem que ter mãos limpas, santo nas tuas ações. Nós somos muito bons dando conselho para as pessoas do que elas deveriam fazer. Mas se a gente pudesse fazer o que a gente fala para as outras pessoas fazerem, nós seríamos muito diferentes. Sabe o que é integridade? Integridade é quando as tuas ações acompanham os teus princípios. Quando o que você faz acompanha aquilo que você fala. Quando o que você faz acompanha aquilo que você acredita. E aqui o salmista está falando que aquele que permanece no monte é aquela pessoa íntegra. É uma pessoa íntegra, uma pessoa limpa de mãos. Em Isaías 29:13 fala: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é uma realidade, não só daquele tempo, mas de agora também. É muito fácil honrar ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dEle. E aqui no versículo, continuando, o versículo 13: a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homem, ou seja, a religiosidade. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. E olha que interessante, para esse povo a sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. O Senhor está nos chamando para ser íntegros. O Brasil nunca esteve tão cheio de cristão e tão cheio de pessoas vazias de Cristo. Se tão somente a gente pudesse olhar para Jesus, ser parecidos com Ele, ser íntegros, a igreja mudaria esse país. A igreja de Cristo mudaria o mundo. Quando eu permaneço no monte, eu me torno mais parecido com Cristo. Se quisermos permanecer no monte, nesse monte santo e avançar, nossas ações devem ser coerentes com os nossos princípios. Tuas ações devem ser coerentes com os teus princípios, com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem aprendido na igreja, com aquilo que você tem aprendido lendo a Bíblia. Deve ser coerente. Mas o salmista continua: quem permanece no monte? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. E que quer dizer puro de coração? Fala das nossas intenções, tanto da nossa mente como do nosso coração. Intenções puras. O que move o teu coração?
ser puro de coração fala sobre o nosso caráter. E o nosso caráter é exatamente aquilo que somos quando ninguém está olhando. Caráter é quem você é quando você está no seu quarto, quando ninguém está olhando, quando ninguém sabe o que você está fazendo. Isso é caráter. Se você tem dúvidas de quem você é, pense no que você faz quando você está sozinho, os seus pensamentos. Todos nós aqui não escapamos. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, amém? Em 2 Timóteo 2,15 fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se avergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aprovado. Procure se apresentar aprovado diante de Deus. Em Tito 1,15 fala assim, 15:16: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu quero te falar algo essa manhã. Pare de buscar a aprovação das pessoas. Busque a aprovação do céu. Muita gente é conhecida aqui na terra e pouco conhecida no céu. O que você está fazendo aqui na terra para ser conhecido por Deus revela o teu caráter. O que você está fazendo aqui na terra para ser conhecido por Deus revela quem é você. Para de buscar a aprovação das pessoas, busca a aprovação de Deus em primeiro lugar. Pessoas que buscam a aprovação de outras pessoas estão fadadas ao fracasso, mas as pessoas que buscam a aprovação de Deus têm um presente. Sabe qual é esse presente? A eternidade. E a eternidade com Ele. Pessoas de caráter aprovado por Deus permanecerão no monte e avançarão. Talvez você se sente estancado na tua vida espiritual. Talvez você se sente que é muito esforço que você tem que colocar toda vez para subir no monte. Aí você cai e tem que começar tudo de novo. Mas as pessoas de mãos limpas e um puro coração, essas permanecerão no santo lugar, permanecerão no monte santo do Senhor. Ter um coração puro não é para julgar-se superior às outras pessoas, mas sim ter um coração de servo, um coração que coloca os outros antes de si mesmo. Isso faz parte de um coração puro. Mas o salmista continua e o ponto 3 é: aquele, vamos ler o versículo de novo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade. E esse é o ponto 3. Aquele que não levou a sua alma às coisas vãs. E sabe do que fala esse ponto? Fala sobre prioridades. Aquele que quer permanecer, aquele que quer ser constante na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua busca por Deus, na sua fome por Ele, não pode deixar sua alma ser levada a coisas vãs. Fala de prioridade. O que você prioriza mostra os seus valores. Enquanto o caráter mostra quem você é, o que você prioriza mostra os seus valores. Mostra o que você acredita, o que você prioriza realmente mostra aonde você vai estar daqui 10 anos. Nós temos muitos sonhos, muitos planos, mas realmente o que eu priorizo hoje me mostra se realmente eu vou poder alcançar isso ou não. É muito importante sonhar, planejar, mas se as minhas prioridades não forem direcionadas a esse objetivo, elas permanecerão. Esse objetivo de permanecer no monte, elas serão apenas sonhos. E por natureza, nós seres humanos somos inconsistentes. É normal, nossa carne é assim. E a gente luta contra a nossa carne, porque nós somos inconsistentes. E é algo bem assim, amplo, né?
Eu estava vendo uma pesquisa do IBGE e fala que mais da metade das pessoas com 25 anos ou mais não concluiu a educação básica, que são aproximadamente 70 milhões de adultos que não concluíram uma dessas etapas educacionais, que compreendem ensino infantil, fundamental e médio. Quantos aqui tem mais de 25 anos? A estatística aqui do Brasil, do IBGE, fala que mais de 51% dessas pessoas não completaram. E aqui a gente pode entrar em diversos fatores porque isso não aconteceu. Mas eu posso falar um deles também essa manhã. Nós somos pessoas inconstantes. A nossa natureza é desistir das coisas, é não se esforçar para conquistar algo. E obviamente isso vai refletir na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Nós somos inconstantes. Então por que você vai basear as suas decisões em uma pessoa inconstante? Por que você vai basear o teu futuro em uma pessoa inconstante, em você mesmo? A pessoa que permanece no monte, ela baseia a sua vida em Deus, em Cristo, Ele é o centro. Porque nós somos falhos, nós somos inconstantes. Se você baseia as suas decisões no que você sente, naquilo que você está percebendo, é difícil. Mas aqueles que permanecem no monte, redefinem suas prioridades. Em Mateus 7:24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Se caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ajustar as suas prioridades vai te levar a construir um fundamento sólido. Você sabe quais são as prioridades. Você sabe o que você deveria priorizar na tua vida. Você sabe a diferença do urgente e do importante. Muitas vezes a gente está cobrindo só, lutando para cobrir o urgente, e a gente esquece do importante. Quais são as tuas prioridades? Quando você está estabelecido na rocha, qualquer vento de doutrina humana, de problema, tempestade, instabilidade econômica no país, política, não vai te derrubar, porque você está no monte, você está estabelecido no monte santo do Senhor, você está fundamentado no monte santo do Senhor. Se talvez algumas coisas tenham te derrubado agora, se talvez alguns problemas tenham diminuído a tua fé agora, talvez se algumas dificuldades estão tirando você do foco, talvez é porque você não está estabelecido no monte do Senhor. Porque aqui fala que quem está estabelecido no monte do Senhor não se eleva a sua alma com coisas vãs. E eu quero falar de 3 inimigos da prioridade. 3 inimigos do ajuste de prioridade. O primeiro, talvez é o mais comum, é a procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? É você adiar uma tarefa importante, mesmo você podendo ela em esse momento. Quantas vezes nós fazemos isso? A procrastinação nos impede de ajustar a nossa prioridade. O segundo inimigo do ajuste de prioridade é o conforto. Que perigo é o conforto? Que perigo é quando nós estamos confortáveis demais?
que te leva para a tua zona de conforto? No conforto a gente se acostuma com os nossos problemas, no conforto a gente se acostuma com as nossas limitações, no conforto a gente se acostuma com o padrão de vida que a gente tem, ou com o nível de espiritualidade que a gente alcançou. No conforto a gente se acostuma com os nossos pecados. Talvez você está numa vida de conforto espiritual agora. E esse conforto espiritual vai impedir você de permanecer no Monte Santo do Senhor. Talvez esse conforto espiritual que faz com que você se esforce tanto para chegar no alto e tão rapidamente você caia. É como um leão enjaulado, um leão no circo, ou um leão no zoológico. O leão ele foi criado para ser o rei da floresta. O leão foi criado para governar sobre a floresta, não é verdade? Mas quando o leão é colocado num zoológico, quando o leão tem uma comida balanceada, o leão não foi criado para ter uma comida balanceada, mas quando o leão entra nessa zona de conforto, sabe o que acontece? Ele esquece da própria identidade dele. Os leões que são cercados de conforto são privados do seu propósito. E quando você está cercado de muito conforto, você é privado do teu propósito. Você se perde no meio, você perde a tua identidade. E quantos problemas de identidade nós temos agora, não é verdade? Eu penso no conforto como um veneno para o crescimento. Conforto é um veneno para o nosso crescimento. Mas sabe qual é o antídoto? Permanecer no monte. Porque quando a gente permanece no monte, nós somos constantemente desafiados pelo Senhor a crescer. É o que acontece comigo e com a Sophie. Nós queremos permanecer no monte. E todas as vezes que a gente está em uma zona de conforto, o Senhor vem e mostra: não, eu preciso que vocês estiquem mais. Preciso que vocês deem mais de vocês mesmos. Preciso que vocês se esforcem mais. Nos mostra outras coisas para fazer em nossa vida que são desafiadoras. Mas o conforto é o veneno para o teu crescimento. E o terceiro ponto de inimigos do ajuste de prioridade é a vaidade, que é justamente o que está falando nesse versículo aqui. E a vaidade é a idolatria excessiva de nós mesmos. É a preocupação com coisas passageiras que não somam para a eternidade. Todas as vezes que você se preocupa mais com coisas que não somam na tua eternidade, isso é vaidade. E Salomão já dizia, não é tudo debaixo do céu é vaidade. Talvez você quer subir no monte para impressionar alguém, ou para provar que você pode. Mas provavelmente, por vaidade, você não vai conseguir permanecer nesse monte. Você não vai conseguir permanecer no santo lugar do Senhor. Agora eu pergunto, quais são as tuas prioridades? Continuando o versículo, ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. E termina falando: nem jura enganosamente. E eu, como crescido na igreja, sempre escutei meus pais, pastores, falando: é pecado jurar. Pecado jurar. E eu olhava na Bíblia, mas a Bíblia cita essas palavras jurar, né? Então o que realmente significa jurar? E se a gente olha na origem da palavra, como ela foi escrita, jurar é muito mais que prometer algo. E aqui está falando sobre jurar enganosamente. Sabe o que significa jurar? Jurar é concordar com algo. É fazer aliança com algo. É fazer aliança com um pensamento. Fazer aliança com uma ideologia. É concordar com um pecado. Toda vez que eu estou concordando com algo, eu estou jurando, ou estou fazendo uma aliança com essa pessoa.
E justamente quando Davi está dizendo aqui, não jurar enganosamente, é não compactuar, não fazer alianças enganosamente, não concordar com práticas que não são os nossos princípios e valores. Se eu quero subir no monte e permanecer, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar. E isso falta para nós cristãos. Nós temos que nos posicionar diante de Deus e diante dos homens. Com quem você tem feito alianças? Com que você tem concordado? É muito forte isso. Aquilo que eu concordo é o que eu faço aliança com isso. É exatamente o que está falando Davi aqui. Em Salmos 1, do 1 ao 3, fala: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não cai, não murcha, e tudo o quanto faz será bem sucedido. Esse versículo 3 para mim me chama muito a atenção, porque fala assim de uma árvore junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, é uma árvore que passa por estações, é uma árvore que passa por verão, por primavera, por outono e por inverno, mas ela fala que as folhas não caem, as folhas não murcham. É uma árvore que mesmo passando pelo inverno, mesmo passando pelo outono, é uma árvore que permanece no santo monte, e ela não sente as consequências do ambiente. Ela não sente as consequências das estações, porque ela está fundamentada em Cristo. Agora, voltando para o telefone, alguns diriam que não desceriam para pegar o telefone. Alguns levantaram a mão que não desceriam. Outros levantaram a mão falando que sim, desceriam para pegar o telefone. Por mais importante que seja o seu telefone, essas pessoas não desceriam de novo, não se esforçariam de novo para pegar o telefone. Outros diriam: como eu posso passar a noite inteira sem meu telefone? Eu não me importo o quanto eu esforcei para estar aqui. Eu não me importo o quanto eu me esforcei para subir o monte. Eu vou atrás do meu telefone. Eu vou voltar para pegar. Não importa quanto me custou para chegar aqui. Eu não posso viver sem o que eu deixei lá atrás. Não importa o quanto custou para subir no monte. Eu não posso viver sem o meu pecado. Não importa o quanto eu tive que me esforçar para estar nesse lugar. Eu não consigo me esquecer do que eu deixei para trás. Com certeza você vai pensar: é impossível viver sem meu celular. É impossível viver sem o que eu deixei para trás, sem o que ficou lá embaixo. Mas quando você chega lá em cima, experimenta a maravilha que é estar na presença de Deus, você não vai querer trocar isso por nada. Quando você consegue permanecer no santo lugar e desfrutar da comunhão com Deus, você não vai precisar de mais nada. Você não vai precisar do teu pecado, porque muita gente pensa assim: eu não consigo viver sem isso. Mas eu quero falar uma coisa para você: você não é definido pelo teu pecado. Você é definido por quem Deus diz que você é. E Deus te chamou para permanecer no santo monte do Senhor. Então, quem são as pessoas que permanecem? As pessoas que permanecem são aquelas que vivem uma vida íntegra, que são coerentes, que o que ela fala é coerente com o que ela vive. Quem permanece no monte? Quem tem um caráter aprovado por Deus, que não busca ser aprovado pelas pessoas, mas busca ser aprovado pelo céu. Quem permanece no monte? Quem ajusta as prioridades, que não deixa nem o conforto, nem a vaidade, nem a procrastinação roubar você de permanecer no monte. E o último ponto: quem permanece no monte é aquele que se posiciona, aquele que não faz aliança ou concorda com tudo. E o mais bonito, o mais lindo desse versículo é o versículo 5 e 6. E
termina assim: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo 5 fala assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa manhã eu quero orar pelas pessoas que têm se esforçado muito por permanecer no Monte Santo do Senhor, que por vários motivos, e todos esses motivos que eu listei aqui, ou muitos outros, não conseguido permanecer no Monte do Senhor. Será que você pode se colocar de pé, fechar os seus olhos e começar a orar assim: Senhor, eu quero permanecer no monte, Senhor. Eu entendi que eu não posso viver sem estar nesse lugar. Eu não posso viver longe da Tua presença, Senhor. O que tem me impedido de permanecer no monte? E o Senhor vai, como já começou a revelar várias coisas, Ele vai continuar revelando no teu coração. O que tem impedido você de viver, de se estabelecer no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade e não jura enganosamente. Esse será abençoado por Deus, receberá a justiça de Deus. Será que você pode orar essa manhã e falar: Senhor, me ajuda, eu quero permanecer no monte. Eu por muitas vezes não consegui, mas essa manhã eu me rendo a Ti. Essa manhã eu rendo, seja o meu telefone, seja o que é que for que me mantém embaixo do monte, ou que chama a atenção para baixo do monte, eu entrego a Ti essa manhã. Eu entrego a Ti essa manhã, Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca ha recebido Ele como seu Senhor e Salvador, e essa manhã você decide, você quer entregar sua vida ao Senhor, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Senhor, vem Espírito Santo nesse lugar. Vem nesse lugar, porque só Teu Espírito pode nos convencer de toda justiça, pecado, juízo. Senhor, que tudo aquilo que não está estabelecido em Ti, que o fundamento não é o Senhor, não é Cristo, que seja abalado essa manhã. Que seja removido essa manhã, Jesus. Para que somente aquilo que é Teu, para que somente aquilo que foi fundamentado em Ti, solidificado em Ti, permaneça, Jesus. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós mesmos não podemos enxergar, Jesus. E vem nesse lugar. Vem nesse lugar, Espírito Santo, porque nós queremos Te ver.